como estão? Tô com muita saudade de vocês e hoje eu vim aqui para fazer uma aula um pouquinho diferente do habitual. Sei que faz tempinho que a gente não se vê e às vezes a gente até perde a memória de como é que era o professor, então aqui estou eu para matarmos a saudade. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos falar não sobre conteúdos específicos do espanhol, mas um pouquinho sobre a cultura. E nós vamos falar sobre a cultura mexicana. E é impossível falar de cultura mexicana sem mencionar o nome da Frida Kahlo, que foi uma mulher muito à frente, muito além do seu tempo, uma mulher que quebrou paradigmas da sociedade e que até hoje vem influenciando o pensamento e algumas ações dos seres humanos, né, numa esfera geral, né, não só no México. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas antes, eu poderia falar, mas eu tenho um convidado especial hoje, que é alguém que realmente conhece a fundo a Frida Kahlo. E essa pessoa vai falar com muito mais propriedade, com muito mais sabedoria do que eu. Então eu vou chamar meu convidado rapidinho, vai sentar aqui no meu lugar para falar. Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho e já venho, tá bom? Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, depois podem postar nos comentários, que depois da live eu vou respondendo, tá bom? Besitos e até daqui a pouco. Eu volto pra gente poder conversar, tá bom? Beijo. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo están? La profesora Poliana me ha dicho que hay aquí personas que le gustarían saber sobre mi vida, sobre mis cuadros, sobre mis obras. Entonces, yo acepté el convite y acá estoy para hablar un poquito de mí, sí, porque ¿quién mejor que yo para hablar de yo mismo? ¿No es? Yo sé varias historias sobre mí y tengo certeza que les gustaría saber bastante. Entonces, mi nombre es Frida Kahlo, pero no solamente Frida Kahlo. Mi nombre es muy grande, de una familia bastante tradicional. Mi nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Es un nombre muy bonito, a mí me gusta bastante. Y yo nací el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyacán. Coyacán es un pequeño pueblo situado en las afueras de Ciudad de México. Y yo soy la tercera de 4 hermanas. Nosotros vivíamos con nuestros padres. Mi papá se llama Guillermo y es fotógrafo de profesión y muy aficionado por pintura. Lo recuerdo como una persona muy trabajadora, muy afectuosa y bastante comprensiva. Y yo lo adoraba. Nosotros salíamos a pasear juntos y él me enseñaba a pintar y me enseñaba todos los secretos de la cámara fotográfica. A mí me gustaba mucho. Hablábamos sobre todo, sobre la vida, sobre mis inquietudes, y él fue un gran amigo para mí. Y mi mamá se llama Matilde Calderón. Era una mujer muy simpática, muy inteligente, pero también muy calculadora y fanáticamente religiosa. Nosotros discutíamos mucho porque ella era muy tradicional y nosotros no concordábamos con todo, pero es madre, sí. Entonces, nosotros respetamos nuestras madres. Entonces, vivíamos bien. Yo la admiraba mucho. Y desde niña, yo siempre fui una niña muy activa, muy extrovertida y bastante alegre, pero a los 6 años de edad yo sufrí de poliomielitis, una enfermedad que debilita la musculatura de todo el cuerpo. Y hola mis amores, yo vení que
Alguien entró. Hola. Voy a continuar entonces, ¿sí? Bueno, voy a explicar. La profesora Poliana me ha dicho que hoy irían a hablar sobre mí, sobre Frida Kahlo, entonces yo venía de aquí para hablar de mí misma, ¿sí? Entonces yo estoy me presentando ahora. Y um, bueno, ainda sobre mi, sobre mi infancia. Yo, con 6 años, yo tuve poliomielitis, una enfermedad que debilita la musculatura de todo el cuerpo y que me dejó con una pierna, la pierna derecha, un poco más corta que la otra. Entonces, yo sufrí mucho. Yo tuve que picar cerca de 9 meses de recuperación. Y para una niña de 6 años, 9 meses es mucho, mucho tiempo. Y mi padre me animaba todos los días a hacer ejercicios y gracias a él, a su paciencia y a su fe, yo, yo me recuperé. Yo recuperé la movilidad y hasta de la pierna. Y tanto que empecé a jugar fútbol, yo practicaba lucha y natación también, todo para fortalecerme y para recuperarme. Y, pero yo sufrí mucho en la escuela, porque regresar a la escuela fue muy difícil. Me sentía muy sola, porque los chicos de la escuela eran mucho duros conmigo, porque se burlaban de mí y me llamaban de varias cosas feas por causa de mi pierna, porque yo era manca. Entonces, ellos se reían de mí. Yo sufrí mucho, pero mi familia me ayudó bastante y amigos también. Y a pesar de todo eso, yo puedo decir que tuvo una infancia feliz. Recuerdo especialmente el enorme patio que teníamos en casa y yo pasaba horas y horas allí jugando con mi hermana, con Cristina en el patio. Aquella casa era una casa muy, muy bonita, muy grande, muy colorida, las paredes todas pintadas de azul, por eso Casa Azul, y fue mi refugio por toda la vida. Y además, tiempos después, con por volta de 15 años, yo, yo decidí que quería ser médico. Y estaba decidida que mi sueño era ser médico. Y entonces, a los 15 años, me matriculé en la Escuela Nacional Preparatoria, que era considerada la mejor del país. Y yo era muy inteligente y entonces me dejaron estudiar, pero no era algo habitual para la época. Las mujeres no estudiaban. Tanto que en la escuela, de los 2.000 alumnos que estaban matriculados allá, solamente 35 eran chicas. Todos los otros eran chicos, eran hombres. Entonces, mi mamá estaba escandalizada por eso, no me quería en esta escuela. Pero, pero yo quería mucho, era un sueño me formar médico. Entonces, yo persistí. Pero, infelizmente, en septiembre de 1925 yo sufrí un grave accidente. Eh, Mientras volvía a casa en autobús y el autobús se chocó en la vía y yo me quedé gravemente herida. Yo tenía fracturas en la columna, en las piernas, por todo el cuerpo y me quedé muy debilitada y casi morí y me quedé en el hospital por un mes entero en cirugías durante la recuperación. Y cuando volví a casa, yo tuve que ficar un, un año entero en la cama sin moverme, sin levantar, sin caminar, sin andar, sin ficar de pie, solamente en la cama. Y fue muy difícil pasar por este momento. Yo en algunas veces la vida parecía algo muy triste para mí,
pero yo tenía una familia que me ayudó mucho. Y mi papá entonces me dio su caja de pintura, su caja de pinturas con los pinceles, con las tintas, y mi mamá adaptó un caballete para que yo pudiera pintar en la cama. Entonces el caballete ficaba acima de mí, en mi frente, y con la caja de pinturas yo pasaba las horas pintando. Era una manera para me distraerme y olvidar un poco del dolor que yo sentía. Y después ellos colgaron un espejo muy grande, un espejo enorme encima encima de mi cama, para que pudiera me ver, para que pudiera contemplar a mí misma y poder me armar. Y a partir de entonces yo pasé a pintar los cuadros y pintaba muchos autorretratos porque me veía, entonces yo me veía y me pintaba. Y a lo largo de mi vida yo pinté en torno de 200 cuadros. De ellos, 55 son autorretratos. Yo me pintaba a mí misma porque era lo que más conocía. Y era una forma de uh, transmitir lo que sentía, mis sueños, mis frustraciones, mis miedos, y todo lo que sentía por causa de este accidente que fue tan grave en mi vida. Entonces, yo creo que es esto. Ya hablé bastante. Ahora yo voy a llamar a la profesora Poliana y espero que tengan, tengan gustado de mi historia. Si quieres saber más, entonces pueden pesquisar en la internet. Ustedes van a encontrar muchas cosas sobre mí y es esto, espero que les tengan gustado. Yo voy a pintar porque yo tengo muchos cuadros para pintar ainda. Entonces, gracias, hasta la vista, viva la vida y sean muy felices. Eh, yo voy a llamarla profesora Poliana, ¿cierto? Adiós, adiós, bonitos. Besos. E aí, amores? Tudo bem? Voltei. Querida Frida, né? Um amor ela, super simpática. Já até me convidou para tomar umas tequilas depois da quarentena. Então, né? Não posso recusar, né? Um convite desse da Frida Kahlo, Deus o livre. Enfim, vocês viram então ali pelo que ela falou. A vida ela é conhecida mundialmente pelas pinturas, pela técnica de pintura que ela desenvolveu, mas esse não era o objetivo dela, né? Ela não queria ser pintora, ela queria ser médica. E por desventuras da vida, este acidente acabou que uma nova oportunidade se apresentou na vida dela e ela soube aproveitar muito bem, né? Então, ela só começou a pintar a partir desse acidente. Então, uma coisa trágica, né? Muito triste, que deixou ela por meses, um ano inteiro, deitada, acamada, ela não podia se movimentar, a coluna dela quebrou em várias partes, então ficou despedaçada. Ela, por muito tempo, usou aqueles uns coletes, assim, que era de acrílico, que mantinha ela reta e firme, né, para não danificar, para não mexer a coluna. E, nossa, imagine, né, isso deve ter sido muito difícil. Muitas das vezes ela não caminhava, então ela caminhava pouco, mas na maioria das fotos que a gente encontra, muitas delas ela tá de cadeira de rodas. Inclusive, na última aparição pública dela, antes de morrer, ela estava participando de uma manifestação no centro da cidade a favor dos direitos dos trabalhadores. Ela estava de cadeira de roda, já bem debilitada, segurando placas e manifestando, se manifestando politicamente, né? Ela sempre foi muito enganjada em relação à política. E a figura dela também é uma figura que sempre lutou
pela igualdade, né, entre os gêneros. Então ela sempre lutou muito pela liberdade feminina. Ela até o modo de ela se vestir, de ela agir, o fato de ela não fazer a sobrancelha, né, de ela não tirar o bigode. Ela era conhecida por causa do bigode e por causa da sobrancelha. Porque aquilo era uma forma, né, não era uma coisa assim, ela não gostava de se arrumar, muito pelo contrário. Todas as figuras da Frida, a gente sempre vê a Frida muito bem vestida, muito bem arrumada, colorida, bem pintada, com flores na cabeça, brincos, adornos e tal. Mas ela fugia daquele estereótipo da mulher como uma mercadoria, uma mulher para agradar o olhar masculino. Então, ela por si só, né, a figura dela, o jeito dela, a maneira de ela se vestir, de se portar, de falar, era uma militância, né, em relação à liberdade de expressão da mulher, a igualdade entre homens e mulheres. É uma história muito bonita, e apesar de trágica, né, eu brinco que a Frida foi muito sofrida, e foi mesmo, mas apesar de todas essas infelicidades na vida dela, ela viveu muito intensamente. Ela se casou com o Diego Rivera, ela era fã dele. Ele era bem mais velho que ela, mas ele se apaixonou por ela e se apaixonou pelas obras dela, pelos quadros dela que ela estava pintando. Começaram a namorar, se envolveram, se casaram. E foi um casamento bem conturbado, assim, porque ele traía ela traía ele, e aí ficava naquela coisa toda, um babado fortíssimo, até que teve um dia que ele, muito sem vergonha, traiu ela com a irmã dela, com a irmã mais nova dela. E aí ela ficou pé da vida, terminou com ele, deu um pé na bunda, eles se separaram oficialmente no papel, tudo, se separaram, não quero mais, sai daqui. E aí no ano seguinte eles se reconciliaram e se casaram novamente. Então ela se casou 2 vezes com a mesma pessoa. Olha que doidinha. E é isso, ela viveu intensamente, ela buscou sempre o melhor no que ela podia fazer, do que ela podia se dedicar. Ela era uma amante da natureza, dos animais, da cultura mexicana. As roupas dela sempre eram aquelas roupas que lembravam a cultura indígena. Então, enfim, vocês encontram referências da Frida em tudo quanto é lugar. Tem um filme, o Viva, a Vida é uma Festa, aparece ela, né, no mundo dos mortos lá, que fala sobre El Dia de los Muertos, e ela é uma referência fortíssima no México, em toda a América Latina, e por todo o seu engajamento, ela é referência no mundo inteiro. Por isso, eu escolhi ela para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de conhecer minha amiga Frida. Na atividade que eu deixei proposta para vocês para esta semana, eu pedi que vocês pesquisassem algumas frases. No vídeo que eu mandei para vocês também, o vídeo aparece em algumas pinturas que ela fez, várias, né, muito lindas, e aparece também algumas frases clássicas dela. Por exemplo, Viva la Vida. Tem um álbum do Coldplay que é inspirado nessa frase dela, Viva la Vida. Tem uma que eu amo muito, que é Pies para que los quiero se tengo alas para volar, que ela escreveu naquele momento em que ela estava imóvel, né, que ela não podia sair da cama, que é Pés para que te quero se tenho asas para voar. Então, mesmo ela não podendo sair, caminhar, nada disso impedia que ela voasse. Então, espero que vocês tenham gostado, assim como eu também gosto muito da Frida. Se vocês puderem, compartilhem as imagens que vocês fizerem das frases, né, como parte da tarefa de hoje. Marca a escola, marca o colégio, bota nos stories, porque eu acompanho os stories de vocês, no WhatsApp também, e posta no Instagram, no Facebook, no Twitter, marca o colégio, @Rede Romano, bota ali hashtag São Paulo, pode me marcar também, @prof.poliana, que eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo. Tá bom, meus amores? Tô morrendo de saudade, manitos. Fiquem com Deus. Milhões de beijos, amo vocês demais, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai se reencontrar logo, logo, tá bom?
Besitos, hasta la vista.